Olá, irmãos, que a paz esteja com vocês. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, ajudando a espalhar essas palavras para mais pessoas. Quem não for inscrito em nosso canal e quiser ficar antenado em nosso conteúdo, se inscreva e também ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Neste vídeo, o palestrante Divaldo Franco falará sobre alguns casos que vivenciou. De forma alegre, falará sobre a natureza das crianças, sobre a evolução do pensamento, falará sobre a descoberta de si mesmo e falará também sobre como devemos lidar com as ofensas. Muita paz e muita luz, um grande abraço a todos vocês. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O tema do nosso seminário é Viver em Paz. A grande problemática da criatura humana é a própria criatura humana. Herdeira de si mesma, conforme acentua a doutrina espírita, a sua viagem ao longo dos milênios tem sido muito lenta, através da qual vai adquirindo as primeiras sensações, para depois as emoções, a fim de alcançar o estágio superior da intuição, repetindo experiências que se sucedem como método pedagógico de aprendizagem. Fazendo-se uma análise antropossócio-psicológica dessa evolução, iremos observar o surgimento da ideação, do pensamento, em um período já bastante recuado da nossa história evolutiva. O admirável psicólogo Mirey Lopes, analisando o desenvolvimento intelectual da criança, estabelece que isso dá-se através de vários estágios, ou períodos, nos quais o cérebro, que àquela época era considerado como uma página em branco, vai inscrevendo as experiências e conquistando conhecimentos. A visão moderna da psicologia é bem diferente. Segundo os autores mais audaciosos do momento, o cérebro já traz tendências esculpidas, mensagens gravadas e manifestações de conhecimento graças ao atavismo da evolução. Mas assim mesmo vamos deter-nos um pouco no esquema apresentado pelo professor Dr. Mirey Lopes. Somente que, ao invés de analisarmos a criança, vamos fazer um estudo, embora muito sucinto, do processo da evolução social e antropológica, para entendermos a possibilidade de vivermos em paz, para chegarmos à compreensão de que é possível viver em paz e que os impedimentos são fenômenos naturais que vêm sendo transferidos de uma etapa para outra e que nós podemos naturalmente superar graças ao esforço que empreendamos em benefício de nós próprios. Nesse labor exaustivo, cada qual tem que desempenhar o seu papel. Ninguém pode realizar a tarefa que a outrem compete. Podem-se estabelecer valores, propor-se experiências, apresentar-se métodos, mas a jornada é individual e é intransferível. Ninguém evolui por outrem. Ninguém adquire títulos de enobrecimento para os transferir a favor de alguém que opte pela retaguarda. Graças a isso, o professor Mirey Lopes estabelece que nesse processo da evolução infantil, o primeiro período é primitivo. Se nós
anteciparmos a escala zoológica para vermos o instante da transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, detectaremos que nessa fase não há pensamento. O ser é um feixe de instintos. Depois que o princípio espiritual transitou no reino animal, em um longo letargo, para poder desenvolver o Deus que nele jaz, ao chegar ao período animal, ele viveu a experiência do desenvolvimento de um sistema nervoso embrionário na seiva da planta. Como os espíritas sabemos, Deus não nos teria criado possuidores de todos os valores que exornam a personalidade do ser contemporâneo. Ele criou o princípio espiritual e facultou, através dos milênios de séculos, a experiência individual, à semelhança de uma semente que deve dormir na intimidade do subsolo, para então entumescer-se e começar a desenvolver a sua fatalidade vegetativa. À medida em que ela vai entumecendo-se, a raiz que vai buscar a seiva da vida desce numa grande vertical, enquanto a vida em si mesma ascende em uma outra plântula igualmente vertical. Uma haste para cima, na busca da fotossíntese, outra haste para baixo, na busca das substâncias minerais que a mantêm e dos fatores climatéricos responsáveis pela sua existência. Assim também esse princípio espiritual, ao dormir longamente no reino mineral, ele apenas é uma força de radiação que aglutina as moléculas em torno de um feixe central. Logo depois, iria surgir nele o arrebentar da couraça. Esse princípio espiritual começar a crescer. A haste na vertical inferior seria a segurança das primeiras experiências da sensação. E a haste na ascensão pela vertical é exatamente a busca do estágio de humanidade. É uma fatalidade que está íncita e que o tempo forçosamente irá desenvolver. Para todos, este fenômeno espontâneo dar-se-á, porque independe da vontade individual de cada qual. Logo depois, no reino vegetal, vai surgir-lhe os pródromos da sensibilidade, e é a seiva, o futuro sistema nervoso central. Essa seiva que reúne os valores vegetativos, que se encarrega da nutrição, da conservação e da perpetuação da espécie, através das futuras flores, dos futuros frutos e sementes, que irão representar na criatura humana as sensações reprodutoras, que estarão no reino animal como aparelho genésico. Vai surgir agora o instinto de reprodução, o instinto de conservação da vida, o instinto de destruição. A lei universal básica é a de amor. Muito bem exarada em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte. E logo após a lei de amor, a lei do progresso. Inevitável. Estamos no rio da evolução e ninguém pode optar por demorar-se à margem. Todos avançaremos, mesmo quando nos atenhamos a fixações perniciosas e desagradáveis. Já no reino animal, vamos ter agora as sensações já referidas, mas também um passo adiante para um instinto que é uma inteligência embrionária. Nós vemos em todos os animais
particularmente no cão, no golfinho, nas baleias, em outros mamíferos, essa inteligência que nos dá quase uma ideia de lucidez. No reino da ferocidade, quando os animais se agridem e têm desenvolvido o olfato e a vista para a preservação da própria vida, quantas vezes temos a ideia de que houve uma elaboração primária. Mais recentemente, graças à grande mídia, observamos cães e gatos que têm sido treinados para salvarem as vidas daqueles que são encarregados de os manter. E agindo através de um instinto, parece que tem um vislumbre de inteligência. Já se encontram em uma fase mais adiantada, em uma faixa de evolução mais aprimorada. Mas tudo isto é uma herança que se vai acumulando para desenvolver outros valores. Alguns se vão transformando, ficando à margem, enquanto outros vão se desenvolvendo. Na semente, a casca desaparece e às vezes se converte em nutrição. Ela, que era o claustro no qual estava a seiva da vida, transforma-se no elemento nutriente da própria vida. Neste espírito, ou princípio espiritual, aparecerá agora um envoltório. À medida em que o reino animal se vai agrandando, esse envoltório vai se desenvolvendo. É a fatalidade da futura forma, que Allan Kardec denominou com excelente propriedade o perispírito. É o modelo organizador biológico, graças ao qual a forma repete-se. Seria uma memória do espírito transferida para uma camada que o protege e que arquiva as suas experiências. Nessa fase em que transita do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, ele agora vai desenvolver os primeiros insights, os primeiros lampejos da inteligência. Não possuindo a capacidade de raciocinar, surge-lhe a atenção como fator psicológico primordial. Será através da atenção, da observação, da repetição do fato que ele irá fazer as primeiras pontes de raciocínio. E é esse o período que começa, no processo evolutivo, o pensamento. E esse pensamento, segundo Mirei Lopes, nessa fase, é o pensamento primitivo, arcaico. Aquelas heranças que levam o ser primário à defesa. É o homem primitivo que foge para a caverna. Ele é impulsionado a defender-se dos climas rígidos de então, das mudanças bruscas de temperatura que ele não compreende, das forças galvanizantes da natureza, das feras que o hostilizam e que o matam. Então, por instinto, ele se vai preservar, ocultando-se na intimidade das furnas. Há agora aí um princípio de pensamento. Ele dá-se conta, pelo raciocínio, que ali está preservada a sua vida, o seu clã. À semelhança do animal, ele protege as crias daquele reino que ele veio. Quando nós vemos a leoa lambendo o filho, podemos antecipar a futura mãe humana beijando o seu descendente. Esse instinto de o limpar com a língua se vai transformar na carícia que expressa a ternura e o sentimento elevado. Então esse pensamento é primário, ele é arcaico, não tem lógica, ele se vai repetir por alguns milhões de anos até criar hábitos e dar-se conta de outros valores que não havia observado. Pela repetição, ele vai constatar que a furna à qual se acolhe não lhe dá a segurança desejada.
e vai perceber que tem apenas uma entrada. E quando alguém por ela penetra, a sua fuga torna-se impossível. Ao mesmo tempo, ele vai perceber que se alguém obstruir aquela porta de acesso, ele ficará enjaulado até a morte. Ele agora já percebe que aquela furna protetora não é a furna salvadora. Sai e vem habitar a floresta. O pensamento já se torna, segundo Miri Lopes, pré-mágico. Ao habitar a floresta, ele observa os acontecimentos, as chuvas, a noite, o dia, o sol, a lua, os movimentos do solo, os terremotos, os maremotos, as erupções vulcânicas, chamam-lhe a atenção. E ele parece que está desprotegido nesse caos. Então vem agora um pensamento mágico. Ele começa a conceber que existe algo muito poderoso que ele não penetra e que modifica toda essa estrutura. No reino infantil, nós notamos isso. A criança está totalmente entregue àquele que dela cuida. A criança tem instintos de aceitação e de repulsa às pessoas que se lhe acercam do leito. E como não tem a capacidade de discernir, e a visão ainda não proporciona a memória dos acontecimentos, é o olfato, a herança animal, que faz a criança ficar tranquila ou assustar-se quando chega um estranho. Nós, sempre infantis, vemos uma criança que não conhecemos e já começamos a fazer infantilidades, que gracinha e tal, e ela chora. Não é da nossa palhaçada, é porque ela sente o cheiro nosso e não sabe identificar. É um perigo. Então ela chora para chamar a atenção de alguém que a acolhe. E ao acolhê-la, ela sente o cheiro convencional que lhe dá tranquilidade e acalma-se. Não há um raciocínio, há todo um mecanismo de instintos que a adaptaram a aceitar ou recusar. É o homem primitivo, então, que está agora no seio da floresta. Pelo olfato ele pode perceber perigos, a presença de animais que se acercam, de outros indivíduos que lhe constituem ameaça. Ele começa a perceber com um sentido muito aguçado quando os animais fogem pelo anúncio de um terremoto que eles captam pelas ressonâncias vibratórias. O homem primitivo também, porque ele é mais animal do que uma criatura pensante. Continuará sempre animal num processo estequiogenético de evolução. Ele agora percebe e se resguarda, mas tudo nele é de uma natureza mágica, fascinante, e ele vai criando determinados hábitos. Ele vai dando-se conta que a este fenômeno acontece outro, não sabe por quê. As chuvas torrenciais, vem um período de paz relativa, de explosão de flores e de belezas. Logo depois vem a ardência do sol, vem novamente uma mudança de clima para voltarem as chuvas. E ele vai percebendo esses ciclos dentro da magia da estrutura de uma mente cujos sulcos cerebrais ainda não estão armazenando informações. É um período, portanto, fascinante. Logo depois ele parte para o pensamento pré-mágico. É a criança que começa a balbuciar as primeiras palavras, que encanta, e ela vai pronunciar a primeira palavra da pessoa com quem mais convive. É a mãe, é o pai, é a babá, é o gato, a depender daquela proximidade. E isso produz o encanto em que ouve o seu nome ali anunciado numa sílaba, mas na tradução do sorriso da criança.
na tradução desse espetáculo maravilhoso da natureza. Ele é pré-mágico. Agora, o indivíduo já pode entender que cada período desse tem uma proteção. E vão surgir os primeiros deuses que se encarregarão de favorecer essa ocorrência habitual, continuada. A criança vai eleger as pessoas com quem se compraz. E nós, infantilmente, começamos a perturbar o desenvolvimento intelectual e moral da criança, subornando-a, dando coisas agradáveis, dando doces, oferecendo balas para surgirem cáries logo depois. Na nossa infantilidade, nós queremos conquistar, porque esses períodos não estão definitivos, não terminam, eles mesclam-se. Há indivíduos modernos, e temos-los dentro de nossa casa, vivendo ainda o período arcaico, aquela pessoa retrógrada, aquela pessoa de consciência de sono, aquele indivíduo incapaz de dar um passo avançado. Ele vive essa fase da rotina. Por que eu irei tentar fazer uma coisa que não conheço, se isso tem dado certo até agora? É o arcaísmo. Ele vive do que fez, ele repete o que sabe e, por consequência, não progride. Noutros, nós vamos encontrar aquele indivíduo mágico. O dia de hoje vou pedir a Santa Clara para que ela coloque o sol e coloque sal no fogo, como se Santa Clara necessitasse de ser salgada. Ou então é aquela visita que chega na hora errada, fica o tempo errado e fala tudo errado, e às vezes um momentinho e coloca a vassoura de cabo para baixo, para que a pessoa saia. É o período mágico. E como a pessoa já ia sair, viu que dá certo. E aí estabelece o período pré-mitológico. A crendice, a vassoura se torna a pessoa mais importante de casa. É chegar uma visita desagradável, vassoura na visita. Atrás da porta, tem esse detalhe, se colocar na frente da porta, a pessoa não sai nunca mais, vai morar. Como estão esses arcaísmos em nós e como nós os repetimos sem nos darmos conta de que estamos no período da razão. Aliás, a doutrina espírita é a doutrina da lógica, da razão, do bom senso. Mas eu sou tomado de surpresa a cada instante com os espíritas do período pré-mágico. Quando nós lhes falamos da realidade da doutrina, eles nos olham de esguelha, até aparecer alguém que mente, que fantasia, e que ele se deslumbra e adota essas teses absurdas, que não tem nenhuma vinculação com a doutrina espírita, mas que agradam a esse indivíduo que, apesar de informado intelectualmente dos valores doutrinários, emocionalmente está numa fase primária da evolução e adota. E muitos outros de nós reagimos, ficamos coléricos, quando deveríamos ter uma postura de tolerância, achar que está bem, melhor que faça o bem, mesmo que a seu modo, do que não fazerem bem nenhum ou começarem a praticar o mal. Mas é uma fase de evolução que nos exige uma tolerância muito grande, como a criança nos exige essa compreensão, e torna-se-nos, muitas vezes, razão de riso. Quando a criança tem determinada postura, ao invés de reagirmos, encantamo-nos, porque voltamos ao nosso período pré-mítico. É desse período que surgem os primeiros deuses. O deus da colheita, na Grécia, a deusa Ceres. O deus Netuno, este e aquele, no Brasil, Tupã, e todo este alogiário das entidades ancestrais. É um período muito bonito. E logo passamos para o período mitológico. A criança vai para o período da mentira, a mendacidade, a imaginação muito fértil. Aquele momento é uma eclosão de heranças. E a criança jamais contará uma coisa como viu.
mas como gostaria que tivesse acontecido. E nós, infantis, dizemos: é sua mentira. E damos uma força para devorar a criança, que também não sabe o que é mentira. Ela não sabe o que é mentira, não sabe o que é verdade. São coisas metafísicas, digamos melhor, convencionais. A verdade é algo que somente a razão acolhe. A mentira é aquilo que a razão rejeita. A criança não tem parâmetro. Então o que faz? Coagida, vai mentir mais, para poder encontrar um mecanismo escapatório. E nós, adultos infantis, dizemos: se você disser a verdade, eu lhe recompenso. E a criança vai ser um representante do povo que só trabalha através do suborno, porque ela aprendeu a ser subornada. Você, se fizer isso, ganha; se não fizer, perde. Então é o jogo do suborno. Não é de estranhar que os adultos infantis adorem o suborno e pensem também em subornar-nos com as suas mentiras nas pré-eleições. E nós aceitamos suborno. Eu vou resolver o problema do país. Em poucos dias ninguém mais na miséria, e a nossa imaginação já vê todo mundo viajando em aviões maravilhosos, hospedando-se em hotéis 5 estrelas, aqui na favela da Tamarataca, hotéis de 5 estrelas, fantasias. É esse ser mítico que está dentro de nós e que ainda não atingiu a chamada maturidade psicológica. Mas é todo um fenômeno de evolução. A criança vai mentindo, e ao invés de nós reagirmos, educá-la, apresentar aquilo que lhe proporciona bem-estar, daquilo que lhe proporciona culpa. Porque uma mentira vai fazer que ela minta mais para ocultar a mentira anterior. E como a mentira é uma fantasia, todos nós esquecemos-nos da mentira. E quando vamos recontá-la, a imaginação não gravou, porque foi criado na hora. Nós então adornamos, e quem ouviu percebe que é mentira, porque quem ouve guarda, quem narra não, fantasia. Logo nós distinguimos nossos amigos, para sermos gentis, os imaginosos e os verdadeiros. Em linguagem popular, os mentirosos e aqueles que não são tão mentirosos. A criança não está sabendo, o ser primitivo é infantil. Ele agora pensa em deuses aos quais pode subornar. E como há nele mais instinto do que razão, e ele percebe que a vida humana tem um sentido grandioso, grandiloquente, ele mata em holocausto o seu próximo para poder homenagear o Deus, isto é, conseguir favores. E ao fazê-lo nasce o culto religioso primário através dos holocaustos de vida humana. Isso é tão comum, porque nós fazemos isso em nossa casa. De outra forma, meu Deus, se o Senhor me ajudar que eu faça isso, eu lhe darei, vamos dizer que em Salvador, meu Senhor do Bom Fim. Se o Senhor ajudar que eu resolva o problema, eu lhe darei 2 pacotes de vela, porque o problema não vale mais do que 2 pacotes de vela. Antes, eu construirei uma igreja para o homenagear. Antes, eu lhe darei instrumentos de ouro, de prata, adornado de joias, em uma vã futilidade. Porque se compreendermos que Deus é o autor e dono do universo, para que darmos a Ele o que dele é? Nós estamos roubando dele para lhe dar. Então, mas é uma forma de suborno, e isso nos agrada, porque quando alguém nos suborna, nós ficamos contentes. A pessoa sabe que nós somos desonestos, nós sabemos que somos desonestos, e todo mundo finge que está tudo bem, e vai embora. E continuamos aprimorando a desonestidade. Nesse período mitológico, o homem primitivo saiu desde aquele instante que ele conquistou a floresta, porque ele percebeu, nesse período que ele sai do arcaísmo para o mágico, ele percebeu que a floresta não lhe dá segurança. Se ele ali tem, por exemplo, um horizonte amplo que não tinha na Furna, ele está muito fácil de ser derrotado. O que faz ele? Foge para os rios,
para os lagos e vai construir a vida palafita. Ele vai erguer as suas casas acima do nível mais alto das águas, porque ali ele pode fugir com facilidade dos inimigos. Ele tem a visão de 360 graus. Chega à porta e vê a dimensão do infinito por causa do nível das águas. Já na floresta ele tem o impedimento das árvores. Ele agora se protege com árvores, o lenho, a folhagem, as palmas, para poder defendê-lo da chuva, da agressividade do sol. E ali se acolhe. É o período, então, em que a sua vida vai mudando. Ele que estava despido na furna e matou o animal, ele tira o couro, e agora na floresta ele já usa o couro para defender-se. A sua vida é o resultado da caça e da pesca. Os estudiosos da evolução chamam esse período de forrageiro. Ele vive daquilo que está ao alcance da sua mão. Ele mata para viver, ele caça, ele pesca. É fácil, come cru, porque o seu estômago ainda está na fase arcaica, tem facilidades digestivas. Mas agora, quando ele se protege do frio, quando ele se protege dos acidentes da natureza, o próprio organismo vai mudando a sua estrutura, a fatalidade da evolução. A divindade criou um modelo que está no porvir, não é este. Ainda estamos em transformações. Eu observo, por exemplo, as crianças do meu tempo, que não faz tanto tempo assim. Aquelas crianças eram feias, gorduchas, pálidas. Eram aquelas crianças desengonçadas, cresciam, viviam para comer. Então eu olho hoje as crianças mais esguias, a alimentação mais bem cuidada. Recordo-me dos corpos, quando no passado eu era jovem, os corpos não eram assim tão atraentes. Eram aquelas coisas chanfradas, trabalhadas a enxó. Agora não, é trabalhada a bisturi. É mais uniformizada. Eu fico olhando a beleza dos corpos, fico fascinado. Não me atrai do ponto de vista sensorial, da libido, a harmonia de linhas. E vejo a fatalidade evolutiva, às vezes com conteúdos lamentáveis, espíritos primários com piercings, sem crítica, com tatuagens, com as expressões do desequilíbrio, porque são espíritos primários, já que Deus continua criando incessantemente em corpos que a evolução trabalhou e colocou neste patamar. Mas o espírito ali dentro é primário, ele tem que viver nos seus clãs. Então ele faz os seus grupos para a droga, faz os seus redutos depravados para o sexo grupal. É o homem da caverna. Ele elege as fêmeas como determinados animais selvagens, demarca o seu limite e toma conta. Somente que houve a evolução antropológica, não necessariamente a evolução espiritual de quem está naquele corpo. Não seja, portanto, de estranhar uma pessoa com um corpo bem delineado e absolutamente boçal. Eu conheci em Feira de Santana, eu sou de cidade do interior, e cidade do interior tinha, naquela época, uma psicologia. Primeiro, todo mundo conhecia todo mundo falava mal de todo mundo e todo mundo gostava de todo mundo, porque não tinha o que fazer. A única coisa que se podia fazer era tomar conta da vida alheia, porque da própria, acabou de tomar café, lavou o prato na janela, olhando o que acontecia. E havia na cidade de Feira de Santana uma moça linda. Eu era garoto e me lembro, todo mundo falava, todos os adultos. Naquele tempo o modelo não era cabide, essas moças esquálidas, não. Naquele tempo era violão, em que a pessoa era mais ou menos e mais ou menos, violoncelo. E essa moça era um violoncelo bípede. Quando ela andava na rua, era um violoncelo. E
Todos os rapazes, sempre cidade do interior tem aqueles rapazes bem vestidos, mais bonitos, mais elegantes, que trabalham em lojas, que é o trabalho maior. Em lojas. Ah, ele é da loja de seu fulano de tal e tal, mas se vestia muito bem, e etc. E todo mundo queria conquistar a moça. Eu, menino, ouvia falar e olhava para aquela moça, nem imaginava aquela deusa. Meu Deus! Muito bem, nesse ínterim, eu estava com 16 anos, quando o Banco do Brasil fez um concurso e chegaram alguns aprovados que vieram de outras cidades. E chegou um rapaz de Vitória do Espírito Santo, aquele Deus que desceu do Olimpo, aquela coisa, quando a cidade descobriu aquele Deus trabalhando no Banco do Brasil, era só que se comentava. E naturalmente as pessoas não casadoras, porque tinham as mulheres que ainda iam casar, e tinha as mulheres de mais de 30 que haviam perdido a esperança. Eram as balzaquianas, também chamadas não mais casadoras. Todas vaticinaram que ele ia escolher a deusa da cidade. Por uma circunstância qualquer que eu não me lembro, um dia eu o conheci e tornamos-nos mais conhecidos. Digamos que ele tivesse 25 anos e eu tivesse 16. À época, um homem de 25 anos para mim era um senhor da idade. Aquele homem de 25 anos e eu ainda adolescente de 16 anos. Muito bem. E certo dia eu escutei alguém dizer que os dois estavam namorando. A cidade inteira estava tomada pela emoção. As moças iam ao Banco do Brasil só para ver o Apolo de Belvedere do Espírito Santo. Fazia fila, como agora em um acontecimento político, que determinada personagem, que se tornou um ator de teatro nas denominadas CPIs, já recebeu mais de 1000 cartas de apaixonadas. Foi caçado, não sei se é casado, mas está sendo caçado com C cedilha novamente. Então, um dia, eu estava conversando com ele ao entardecer, e lembro-me como se fosse agora. Eu não só pitei a curiosidade, porque homem não é curioso, é doente. Então, eu perguntei com a dignidade masculina, porque mulher pergunta logo abertamente. Eu perguntei-lhe, mas que bom partido você conseguiu, que moça linda. Eu queria saber como é que estava o namoro. E ele então disse assim, mas Divaldo, eu não lhe conto, a decepção. Estou procurando um meio de me livrar dela a qualquer preço. Já pedi transferência. Eu disse, mas por quê? Ela não é manca, não tem dentes cariados, não é careca. Qual é a tragédia? Ele me disse, a boca. Eu fiquei imaginando o que é que teria na boca da dita cuja. Eu disse, mau hálito. Ele disse, pior. Eu não perguntei porque fiquei com vergonha, devia ser alguma tragédia, alguma coisa além da minha capacidade de entender. Aí eu fiquei assim, ele disse, Divaldo, quando ela abre a boca que fala, só sai asnice. A minha cultura não me ajudou a descobrir o que era asnice. Eu disse assim, sai o quê? Ele disse, asneira, era mais familiar. Eu disse, como asneira? Ah, Divaldo, ela é analfabeta, não tem o menor ideal, ela conversa coisas tão infantis, tão vulgares, que você não imagina, não aguento 10 minutos. Ou ela fica calada até que eu diga assim, bem, cale um pouquinho, ouça. Eu me lembrei de Ofélia, aquela personagem da televisão que só abria a boca quando tinha certeza. Ela voltou do Egito e disse, ai, mas eu adorei as piranhas do Egito. Ela quis dizer pirâmides. Era a Ofélia de Feira de Santana. Ela foi o modelo daquela outra que apareceu no programa Sai de Baixo, etc. Então é espírito primário, que nada tem a ver com a forma. E às vezes o indivíduo é paraplégico, é tetraplégico, tem uma problemática, a feiura, qualquer deformação, e nós adoramos estar juntos. Porque quando a pessoa abre a boca e fala, encanta-nos. Eu recordo-me de uma personagem da cultura americana, um grande professor,
que foi vítima de esclerose lateral amiotrópica, aquela degenerativa. E então o Dr. Morris Schwartz, absolutamente paralítico, movia um pouco os lábios e mais tarde o supercílio, vai ditando as últimas coisas que ele gostaria de deixar para a humanidade. E o seu aluno anota frases monumentais. E então Morris Schwartz, absolutamente indefenso, deixando para o mundo verdadeiros tesouros. Daí a evolução antropomórfica, a da forma animal, evoluiu, mas consequentemente ou concomitantemente a evolução também do princípio, que agora já é um espírito, não necessariamente inteligente. Naquela fase foi a evolução do princípio anímico. Agora é ânima, é o espírito que está desabrochando para a inteligência. Ele já pode conceber as deidades que regem a vida. Ele já pode perceber que a morte de um ser amado aplaca a fúria dos deuses que administram a terra. Nasce, como disse, o princípio religioso, mas ele é bárbaro, porque o ser humano está na barbaria. Vai evoluindo e ele chega ao período egocêntrico. Nesse período, a criança é perversa. A criança mais linda é perversinha. Adora colocar apelido cruel noutra criança. A característica da criança é colocar certos apelidos terríveis que a sua fantasia cria. É esse período do Holocausto. Mata a imagem do outro para competir. Na Mansão do Caminho, eu criei um método curioso. Eu punha os apelidos para facilitar. E colocava apelidos bonitos, florzinha. Mas eles decodificavam e na florzinha botavam de cansanção, que é uma coisa terrível, coça, queima. Se eu dizia assim, venha cá, meu bichinho, e logo eles diziam, venham, meu bichinho gambá. Era sempre esse período da evolução. A criança vê e está fazendo o seu holocausto, está imolando alguém a benefício de si, receber os valores. Mas a evolução, segundo Miri Lopes, prossegue, e logo após nós vamos encontrar o indivíduo egocêntrico. Tem nada mais egocêntrico do que a criança. O universo existe em função dela, e os pais, também infantis, vivem em função do filhinho. Eu não vou hoje à sessão porque deixar meu filhinho em casa. Eu não vou fazer isso. Para jogar pode, para o espiritismo não. E então, vive em função da criança, a criança quer mais. A criança tem um brinquedo, mas ela vê o outro, toma. E os pais é que brigam. Não sabe que é um fenômeno natural da criança. Ela quer ser o rei do universo. E quando não recebe, toma pela força. Esse período egocêntrico é aquele que nós vamos encontrar nas primeiras civilizações que nascem à margem dos grandes rios, do Ganges, do Tigre, do Eufrates, do Yangtze e de todos os rios que foram os pais da cultura universal. Por que nos rios? Porque os rios eram o sistema circulatório de navegação. Era a melhor maneira de chegar a outro grupo social. As cidades são fortificadas. É o egocentrismo. E apesar de estarem fortificadas, aqueles que as governam vão submeter outros povos. É o período dos grandes conquistadores. Aníbal o Cartaginês, Alexandre Magno da Macedônia, Cipião o africano, Cambises o rei dos persas, e sucessivamente. Mais adiante, Júlio César, que domina o mundo mediterrâneo, o mundo conhecido. Hoje, não é necessário declinar o nome, com as suas armas inteligentes, submetendo o mundo e sendo vítima das forças ignotas da natureza, que não se submetem aos caprichos humanos. É ainda a fase da hegemonia
é egocêntrica. Mas logo depois a cultura cresce. E na Grécia desabrocha na arte de pensar. Nasce a filosofia. Na Índia, o culto às deidades, porque os indianos primitivos não eram o princípio inteligente da terra, vieram do exílio, já traziam um arcabouço de pensamento, e através de Krishna, do hinduísmo, fala de uma divindade, fala da reencarnação, apresenta um código de justiça. Na Babilônia, Hammurabi escreve numa estela de pedra os primeiros códigos humanos. Mais tarde, Moisés é inspirado no Sinai e traz as tábuas da lei, Lex Tabularum, e apresenta os 10 mandamentos. Já vige uma organização de pensamento. Antes era a lei de tal e qual, a lei de Italião. Da forma que aflige, será afligido. Mesmo mais tarde, Maomé irá aceitar a lei de Italião com uma advertência. Se a vítima perdoar, não é necessário cobrar tal e qual. Houve na Grécia a evolução do pensamento, através da filosofia, que se irá casar com a tragédia da tradição religiosa nas castas indianas, onde vai nascer a filosofia da lei do karma. Essa filosofia da lei do karma tem algo a ver com a tradição de Italião. Conforme fizer, pagará. É quando vem Jesus. Jesus vem e coloca a lei de amor. A criatura humana atinge o chamado período lógico, racional. Nesse ínterim, repetindo, que não é um período delimitado, pode ser uma curva de séculos, o indivíduo adquire o pensamento lógico, o pensamento capaz de elucubrar, capaz de sair de si. E Jesus prega o amor. A doutrina do amor não irá encontrar ressonância, porque está nesse processo do racional que vem do egocêntrico. Primeiros meus, no Brasil, foi cunhado um provérbio nas seguintes palavras: Mateus, primeiros teus. Na Bahia é diferente. Mateus, primeiros meus. E depois os meus. E depois ainda os meus. Mostrando assim a grande fraternidade que já vige entre as criaturas. Mas é o período lógico, o pensamento racional. A criatura humana já tem a capacidade de discernir. Mas só a partir de 1950 é que a criatura humana vai chegar a um outro nível de pensamento. Quando Carl Gustav Jung apresenta a tese da conquista da consciência. Na velha tradição, o ser evolutivo saiu do período forrageiro, foi para o período horticultor, começou a cavar o solo, a plantar para comer imediatamente. Na outra fase da evolução, ele vai para o período agrário, ele descobre o arado, ele trabalha a terra. E depois ele vai para o período da tecnologia, quando a partir do século 17 e 18 começa a chamada era industrial. A chegada da razão. O ser era um animal de tração, carregava tudo. Agora já vem a tecnologia ajudando o indivíduo a ter os seus esforços diminuídos. E mais recentemente, o chamado período pré-moderno ou pós-modernista. Esse período agora assinalado pelas doutrinas da comunicação. O período notável da telecomunicação,
das indústrias mais avançadas, da tecnologia de ponta. E nós agora já não necessitamos mais de esforços extenuantes. Eu fico lembrando-me de meu pai. Quando trabalhava, ele era fumageiro. E agora, como as máquinas fazem tudo, recordo-me dele carregando fardo de folhas de fumo, de 60 quilos aos ombros, pegando, erguendo e atirando um fardo em cima do outro. E veja agora as máquinas empilhadeiras. Como o ser evoluiu, como está havendo um processo de depuração das necessidades. O ser já não é tão brutal na forma, é brutal na herança emocional, porque o desenvolvimento intelectual não teve respaldo do desenvolvimento moral, como nos ensina a doutrina espírita. Então nós vivemos este período pós-moderno, fascinante, e acredito que os estudiosos irão agora delimitá-lo com o chamado período virtual. Com um pequeno computador de mão, ou um pequenino, viajamos pelo mundo, um momento grave, em que nós vamos fugir do meio social para a máquina que vai nos ensinar a amar, vai nos ensinar a ter relacionamentos afetivos, ter comunhão sexual, um no aparelho, outro no outro aparelho, neurotizados, desconfiados, incapazes de amar. Mas é o processo da evolução tecnológica. A evolução moral vem naturalmente, e nós vamos observar que nesse grande período a humanidade atinge o descobrir da consciência. 1950. O que era a consciência? Tradicionalmente dizia-se, um homem e uma mulher de consciência são indivíduos cultos, com academias, com universidades, com títulos. Eu mesmo acreditava nisso. Quando eu via um médico, e era criança, no meu período infantil da imaginação, eu não podia conceber que um médico adoecesse. Ele era médico, não podia adoecer. Hoje eu vejo essa transferência para o período infantil, mesmo na seara espírita. Amigos que dizem, mas você não é médium? Como é que está doente? Eu digo, porque sou médium. Pego as heranças próprias e as dos meus irmãos. Então enfermo mais, porque sou um campo de passagem das energias. Mas a nossa imaginação, aquele que sabe não pode adoecer, porque é um dotado de conhecimento. Também achava que o indivíduo que tinha cultura sabia tudo. E até hoje muita gente pensa que fulano, porque é doutor em física, ele conhece astronomia, conhece biologia molecular, ele conhece espiritismo, conhece tudo. Eu tenho um amigo muito curioso. Ele é uma personagem, sabe tudo. E ele mesmo se define assim: tudo que me pergunta eu respondo. E quando eu não sei, eu invento. Mas ele sempre dá uma resposta. Nós, os espíritas, somos mais ou menos assim. Como nós somos espíritas, qualquer pergunta que nos façam, nós respondemos. Porque imagina perguntar a mim, que sou espírita, eu não saber. E quando não sabe, inventa. Porque não temos a humildade de dizer assim, não sei. Mas você não é espírita? Sou, mas não sei. Mas devia saber, mas não sei. Mas que horror! O conhecimento não cabe na minha cabeça. O conhecimento é universal. Pessoas me fazem perguntas incríveis. Como é que as formigas constroem os seus depósitos? Eu digo, não sei. Mas, Divaldo, por que os guias não lhe dizem? Porque não são formigas. Eles já saíram dessa fase. As pessoas ficam tão decepcionadas comigo, me olham com certa compaixão. Eu não entendo da filosofia comunitária do reino formigal. Então, é o nosso período ainda infantil. Vejam como nós estamos. Então, Carl Gustavo Jung definiu a consciência como a conquista do self, do si mesmo, a conquista do ser. É aquele momento quando o ego descobre todos os conteúdos psíquicos.
quando ele faz a viagem para dentro e descobre. É fascinante autodescobrir-se. É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para ser feliz neste mundo e superar as más inclinações? Perguntou Allan Kardec. E os espíritos nobres redarguíram. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando nós passamos a nos conhecer, normalmente nós conhecemos os outros. A gente olha, já vi tudo, já pela cara já vi quem é. Não viu nada, a cara é feia, mas o produto é bom. É que nós julgamos pelos nossos conflitos. Mas nesse momento em que o ego toma conta dos seus conteúdos psíquicos, quando o indivíduo se descobre, ele passa a ter consciência, passa a discernir. Ele se dá conta que tem o direito de fazer qualquer coisa, mas não deve. Ter o direito é uma coisa, mas ter possibilidade é outras. E às vezes ele tem o direito e a possibilidade, mas não deve. Porque nem tudo que nos apraz, nós devemos. Quem é que não tem direito às férias? Todos temos. Mas nem todos podemos. Bem, podemos. Tomamos um empréstimo bancário e vamos gozar as férias, que são sempre horrorosas. E quem tem criança ainda são piores. Porque a pessoa diz: nunca mais eu trago estes satanases em uma férias, paguei caro, e volta. Normalmente voltam brigados os cônjuges, porque ela defende o filho, ela está com o filho, ela gastou o que não devia. O homem nunca, ele jamais gasta, coitado. Mulher é que não pode, imagine ela estar numa colônia de férias e não comprar nada, 1000 vezes a morte. Ela tem que comprar. E eu tenho uma amiga que tem a compulsão da compra, e ela diz: Divaldo, quando eu cheguei, a mala veio meio vazia, colheu, não cabe nada. Eu não comprei nada, eu só comprei uns quadros, comprei umas roupinhas que precisava, comprei uns agasalhos, e leva para Bahia agasalho, comprei não sei o que, mas tem que comprar para matar de inveja quem não viajou, porque essa é a melhor razão para as férias. É chegar em casa e dizer à amiga: ai, mas as férias foram espetaculares. E a outra morre de inveja porque não viajou. É uma coisa curiosa, como nos faz bem fazer o mal aos outros. Então, este o momento da consciência. E pior, como agora nós vemos, compre agora e pague no carnaval. Olha que vantagem! A gente compra e compra e compra, e o demônio do carnaval está tão longe, mas chega. E quando ele chega, quem é que pode viver com este salário? Claro, o salário agora é do dono da loja, né? E a pessoa se amargura, falta de consciência. A proposta da consciência é esta: compre hoje e goze amanhã. Quer dizer, pague primeiro. A gente primeiro compra, goza hoje para pagar amanhã. Falta de consciência. Daí a consciência é essa sutileza. Essa sutileza é o resultado da vida racional. Mas muita gente raciocina sem a luz da consciência. Allan Kardec perguntou aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam: na consciência. Que resposta! Não é necessário ninguém nos acusar de nada. Nós sabemos. Bem, mas eu não me lembro. Ok. O inconsciente vai lembrar você daqui a pouco. Nasce a culpa. E essa culpa começa quando nós encontramos a quem ofendemos. A melhor técnica para descobrirmos quem nos trai, quem nos ofende, quem mente sobre nós, é olhar nos olhos. A consciência de culpa não deixa a pessoa nos encarar. A pessoa está sempre olhando para todo lugar, menos para o objeto. Eu li um conceito interessante de um jovem, ou melhor, ele próprio me contou, que se tornou o grande responsável por um banco.
O banco estava em construção, era de uma empresa estrangeira, e ele, ainda inexperiente, foi convidado a gerenciar o banco. E ele disse ao presidente: mas eu não tenho experiência. Como é que eu vou lidar com o cliente? Como é que eu vou negar? O chefe disse: eu vou lhe dar um conselho. Quando alguém vier pedir um empréstimo, olhe nos olhos e segure com o olho. Se ele abaixar a vista, negue o empréstimo. Porque ele está mentindo, não tem caráter. Mas se ele enfrentar a sua vista naturalmente, olhando, você pode dar um empréstimo. Ele disse: Divaldo, no primeiro candidato, eu estava com aquele: olha, eu vou estudar o seu programa, a sua proposta. E o presidente tinha dito: nunca diga isso, porque eu vou estudar, quer dizer, nunca vai ler, porque amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro. E quando alguém não disser: eu vou estudar o seu currículo, volte depois, pode dar adeus, nem passe pela rua, porque não vai ser mais chamado. Então, eu experimentei, eu olhei bem para o cliente, e ele me olhou naturalmente, fomos narrando. Antes de terminar, eu digo: olha, eu vou lhe ceder o empréstimo. E meu amigo disse que triunfou, hoje um grande executivo. Mas eu tive uma experiência desta, curiosíssima. Eu fiz na cidade de Viena um seminário a respeito de transtorno neurótico, transtorno psicótico. Foi um dia inteiro. E eu falava que uma das características do neurótico são certas manias que ele tem. Ele não pode ver um quadro torto, porque se estiver um quadro torto na parede, o quadro incomoda-o. E ele conversa e olha para o quadro, conversa e olha para o quadro. Até ele levantar e diz: mas que quadro bonitinho, e bota no prumo. Então eu sei que aqui não tem ninguém neurótico, só vou mostrar os sinais. Quando, por exemplo, a gente chega aqui e conta as colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nada, mas a gente conta. São sinais. Outro sinal de transtorno neurótico é muito curioso: a ponta de tapete virado. Quem é que aguenta e mete assim o pé como que não quer nada e desvira? Outro transtorno neurótico é sempre quando entra no banheiro, parece uma galinha que cisca e o banheiro fica ciscado. Eu tenho um amigo que eu sei todas as vezes que ele passou pelo banheiro da Mansão do Caminho. Porque quando eu entro, eu digo assim: olha a impressão digital dele. O tapetinho está enrolado, eu não sei como ele consegue. Parece que ele fica ciscando. A torneira está pingando, porque ele se acostuma a ter empregada. E se ele coloca a toalha no suporte, ela fica sempre torta. Como eu não sou neurótico, eu corrijo. Né? E aquele que corrige tem um nome próprio. Por exemplo, a mesa é arrumada. Se alguém disser assim: minha mesa de escritório é arrumada, tudo no lugar. Meu guarda-roupa, tudo está no lugar. Se alguém disser: eu quero ler, terceira gaveta à esquerda na parte da frente. Neurótico de geometria. Muito bem. Então eu proferi a palestra, dei um toque de humor, porque com tradução fica muito cansativo. Quando eu terminei, veio um rapaz e, através da tradutora, ele me disse: Seu Divaldo, eu não concordo com a sua tese. Eu gostei, diga assim: e por que não? Talvez eu não tenha sido feliz, e não, foi muito feliz. Mas é que eu sou neurótico de geometria, conforme a sua definição. Eu disse: mas então ótimo. Graças à minha neurose, eu sou hoje um homem que tem uma casa fantástica. Eu disse: mas a sua neurose deu-lhe uma casa? Conte-me, pelo amor de Deus, porque eu também sou, mas não tenho casa. Ele me contou que foi comprar uma casa pelo Banco da Áustria. E o processo continuou normal até o dia da entrevista com o gerente, que é o momento culminante. Aí o gerente vai dar o sim ou não. Ele foi, sentou-se na frente do gerente, e atrás do gerente estava uma pintura de Dürer, torta. Ele falava com o gerente e a pintura. Aí disse assim ao gerente: o senhor me dá licença. Corrigiu o quadro e disse: estava me incomodando. Agora vamos continuar. O gerente disse: não. Cedido o empréstimo. Por quê? Porque você é neurótico de geometria. E que tem a ver? Quem é neurótico de arrumação não fica a dever nunca, porque a consciência não deixa. Ele dorme, acorda com a dívida. Sou eu quem coloco o quadro torto para testar. Se o indivíduo chega e não olha para o quadro,
Eu nem presto mais atenção, eu digo assim, pois não, volte depois. Depois ele conta lá indefinido. Mas se o quadro incomoda, é a dívida do seu inconsciente que incomoda. Note que eu estou ajudando a quem tem casa comercial a descobrir os maus pagadores. Mas há um momento culminante dessa evolução do pensamento. Já atingimos o pensamento e a consciência. Nós pensamos e a consciência examina. Porque nós pensamos, mas nem todo pensamento é reto, é correto, é certo. Pensamos. É a arte do cérebro que decodifica o que o espírito elabora. Agora, como saber se o pensamento é certo ou é correto? A consciência pesa. É a consciência, o nosso Deus interno, avaliando. Logo, nós passamos para a etapa final da evolução do pensamento, o pensamento cósmico. Na criança, é o adulto. Esse adulto gentil, que atinge uma faixa de visão mais ampla, que é racional, que tem consciência, mas que tem uma visão global, holística. É o espírita que não quer impor a sua doutrina aos outros. Ele dá direito aos outros de não serem espíritas. É o cidadão que tem a sua postura, mas não obriga ninguém a seguir-lhe a conduta. É o indivíduo que ama, mas não impõe o seu amor a ninguém. Ele tem uma visão agora global, não parcial. Já não é ele que vive, é Cristo quem nele vive. Já não é a sua aspiração, é o Pai que está nele. Eu e o Pai somos um. O pensamento do Cristo era o pensamento de Deus que ele exteriorizava. Então, nessa evolução do pensamento, nós vamos atingir um momento quando nos perguntaremos: é possível viver em paz? Porque nós carregamos todo este atavismo. Basta que alguém nos pise sobre o pé e vem o arcaico, vem a reação brutal, vem o instinto de defesa. É a pessoa que nos está mentindo e nós reagimos mentiroso. É ainda a fase animal. Nós desejamos preservar a nossa sobrevivência e rechacemos. Mas se nós estivermos no período da razão, a pessoa está mentindo e nós sorrimos. E dizemos de si para consigo: como ele é idiota. O verdadeiro idiota pensa que está enganando porque está enganado. Então é fascinante. Vejo pessoas que me vêm fazer consulta mentindo. Porque, claro, não acreditam em mim. E como ele é mentiroso, ele acha que eu também sou. E aí eu deixo ele para casa contente, não faz mal nenhum. Então ele diz: você não acha? Eu digo: acho. Ah, muito obrigado. Aí ele vai bem contente porque me tapeou. Eu é que o tapeei, fiquei na minha. E não deixei que a sua proposta me perturbasse. A isso iremos chamar sabedoria do pensamento. Evitarmos discutir. A pessoa diz: você falou tal coisa. Não me recordo. Mas falou. Se falei, não foi intencional. Mas você disse. Ah, foi. Então desculpe. Mas eu não desculpo. Então vá lá e apague e vamos, porque eu já vou embora. Até logo. Não se impor. Não perder o precioso tempo com as pessoas anãs, de pensamento arcaico, de pensamento mágico, de pensamento pré-mítico, de pensamento mitológico, de pensamento egocêntrico, de pensamento racional. É o pensamento racional, e daí? Não é acompanhado da consciência. É um pensamento horizontal, sem emoção. É necessário darmos o toque da emoção. Daí Jesus sintetizou a busca para uma vida em paz, quando ele receitou: não fazer a outrem o que não se deseja que outrem lhe faça. Não devolver mal por mal. Então nós vivemos em paz. Não aceitar o mal que nos queiram dirigir. Se alguém nos diz uma coisa grave e perturbadora, ele tem o direito. Mas nós não somos obrigados a aceitar. Para concluir, um samurai
estava na sua escola de valores, já era idoso. No tempo próprio foi o mais importante samurai da região. Quando chegou um jovem que pretendia ascender através da sua expressão de desequilíbrio e desafiou o samurai a um duelo. O venerando mestre sorriu. Ele disse-lhe palavras insensatas e o mestre continuou sorrindo. Ele passou a palavras chulas, a agressões verbais e o mestre prosseguiu sorrindo. Ele ameaçou agredi-lo e o mestre continuou olhando. Quando ele viu que não tinha como perturbar o sábio, foi-se em um estado deplorável de exaltação da personalidade. Os discípulos ficaram chocados e indagaram: mestre, o senhor está desmoralizado? Ele disse: eu? De maneira nenhuma, sim. Nós vimos quanto ele o ofendeu. A mim? Há um equívoco. Ele não me ofendeu. Sim, ele o agrediu verbalmente, ele o acusou e o senhor não se defendeu. Nem tinha porquê. Vamos dizer que se alguém trouxer-lhes um vasilhame com dejetos, vocês são obrigados a aceitá-los? De jeito nenhum. Pois é. Eu deixei os dejetos na mão e recusei-me a aceitar. E vamos partir agora para a nossa aula de filosofia. E continuou. Então nós só ficamos ofendidos quando aceitamos a ofensa do outro. Porque na raiz tem alguma verdade. Mas se a pessoa nos disser uma coisa desagradável e nós não aceitarmos, o mal dele não nos faz mal.